Então é muito comum, o paciente chega, eu pergunto, tá fazendo movimento? Tô fazendo. Faz aí pra eu ver. Aí ele faz assim, ó. Eu até brinco, isso aí não tá adiantando nada, tá perdendo tempo. Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre fraturas de falange dos dedos da mão. Eu vou falar um pouquinho do tratamento de uma forma geral e no final eu vou passar alguns exercícios que permitem que a recuperação seja mais rápida e o movimento volte ao normal ou o mais próximo do normal possível. Então, para ilustrar aqui, ó, a gente tem esse modelo, as falanges, a gente tem 3 falanges, vou botar aqui na imagem melhor, nós temos 3 falanges em cada dedo, exceto o polegar, que são 2. A gente chama de falange proximal, falange média e falange distal. Proximal, média e distal. E entre elas, a gente tem essa articulação que é responsável pela função da mão. A gente consegue pegar os objetos, ter precisão, tocar instrumentos, trabalhos manuais, tudo graças à movimentação dessas articulações. Então, por isso que é importante o tratamento adequado, que às vezes uma falange de um dedo com problema pode prejudicar até os dedos vizinhos. Isto não é raro de acontecer. Então, muito bem, o tratamento da falange, da fratura, eu já até gravei um outro vídeo falando, mas só para lembrar, vai depender do grau de desvio, se for uma fratura exposta, se for uma fratura que está muito rodada, isso pode fazer com que o dedo cruze ao fechar, também é uma coisa que atrapalha muito. E o tratamento, basicamente, a gente tem 2 caminhos, ou tratamento cirúrgico ou tratamento conservador. O tratamento conservador é o tratamento que a gente utiliza imobilizações, uma tala engessada, tala metálica, solidarização, eu gosto muito da solidarização. E de todas essas formas de tratamento, a gente tem que ter sempre em mente o seguinte objetivo: mobilidade precoce. Os dedos não toleram períodos prolongados de imobilização, tanto tratados com cirurgia quanto tratados com tratamento conservador. É óbvio que algumas fraturas a gente tem que segurar mais tempo devido à complexidade, o calo ósseo demora a formar, a gente tem que ficar mais tempo imobilizado, mas assim que tem o mínimo sinal de consolidação, a gente já libera para alguma amplitude de movimento. Por quê? Porque por tempo prolongado as articulações podem formar fibrose, a cápsula engrossa, e isso vai prejudicar de forma definitiva a função da mão. Então, tratamento precoce, a mobilidade precoce, além disso vai prevenir edema, e o edema também é um fator de complicação, como eu já falei no vídeo, onde eu ensino até a usar aquela faixa de Coban, vou deixar aqui na descrição também. Já entrando agora num período onde a gente já tem uma consolidação, que é em média em torno de 3 a 4 semanas, fraturas mais simples, até a partir de 2 semanas a gente já começa. E aqui um conceito chave, ele é muito essencial. Não é tudo ou nada, o osso não existe colou ou não colou, não é isso. É um espectro contínuo, vai formando uma colinha, uma cola fibrosa, uma cola mole, e ela vai endurecendo com o tempo. Então, a partir do momento que a gente já tem uma colinha fibrosa, por mole que seja, a gente já tem que pensar em liberar a amplitude de movimento, por causa disso tudo que eu expliquei. É óbvio que com 2, 3 semanas, essa pessoa não pode fazer força, não pode pegar peso, não pode empurrar, não pode puxar corda, academia, nada disso. Por quê? É uma cola que ainda está em formação. Então ela vai tolerar movimentos leves, ó. Se você fizer no seu dedo, você vai sentir que esse movimento não dá carga suficiente para desviar um osso, se já tiver essa cola mole. E à medida que for progredindo a consolidação, a gente vai progredindo a intensidade. Eu vou falar agora sobre algumas questões sobre a fisioterapia. Infelizmente, o fisioterapeuta é um profissional muito desvalorizado no nosso país, tem vários locais, várias cidades que é difícil o acesso a um profissional. Eu até reuni com vários colegas para fazer esse vídeo, para pegar
dicas com eles de reabilitação, dessa recuperação. Então, o ideal é que você tenha um profissional, mas caso não tenha, eu vou passar aqui alguns exercícios que podem ajudar. Então, o que a gente quer? O principal não é força. A força é a última coisa que a gente ganha. Então, essas bolinhas não tem indicação no início para fratura de falange. Joga essa bolinha fora por enquanto. A gente vai fazer a mobilidade da articulação de uma forma passiva. No início, é normal o paciente não conseguir dobrar, fica duro. Então, o próprio paciente ou algum acompanhante com a outra mão pode vir e fazer essa amplitude. Vai mobilizando. Que é o ponto mais importante da recuperação. É reestabelecer a amplitude de movimento. Principalmente a flexão, né? A flexão é a posição mais funcional da mão. Então a gente tem que lembrar das interfalangianas, que são essas duas articulações, e aqui eu sempre chamo a atenção disso, essa articulação que é a mais importante, que infelizmente costuma ser esquecida na reabilitação. Então é muito comum, o paciente chega, eu pergunto, tá fazendo movimento? Estou fazendo. Faz aí para eu ver. Aí ele faz assim, ó. Eu até brinco, isso aí não tá adiantando nada, tá perdendo tempo. Tem que ter amplitude até o ponto que sente dor para alongar, isso é importante. E tem que incluir a metacarpo. Então há uma diferença muito grande de fazer assim, ó, e fazer assim. Essa daqui tem que necessariamente ser trabalhada. Ela também é uma articulação que não tolera períodos prolongados de imobilidade, evolui com rigidez e outras complicações. Então, como isso deve ser feito ao longo do dia? Eu estou falando, né, reforçando de uma forma bem genérica, cada caso é um caso, mas o ideal é que seja feito assim que acordar e antes de dormir. Não adianta ficar fazendo o dia todo, isso vai levar a mais edema, mais dor. É importante chegar no ponto que tem dor, no ponto doloroso, porque é aí que vai haver o alongamento das estruturas, do tendão, da cápsula, de tudo aquilo que ficou imobilizado por um tempo. Então você vai até o limite, conta até 10. A sugestão que eu dou é fazer isso 5 vezes, 5 exercícios pela manhã e 5 à noite. E não esquecer, vamos supor que quebrou o indicador, tem que trabalhar os outros também, principalmente o vizinho, que costuma ele ficar mais inchado, mais duro. Então, isto fazendo 2 vezes ao dia é o suficiente para dar o estímulo necessário para o corpo de alongamento. Detalhe importante, as articulações dos dedos não existe feriado, não existe sábado e domingo. Então tem que ser feito sábado e domingo. Mais importante do que a intensidade do querer resolver tudo de uma vez, é essa cadência, a constância, fazer sábado, fazer domingo, fazer de manhã, fazer antes de dormir ou à noite, né? Não necessariamente antes de dormir, mas tentar dar um intervalo de 10 horas ali, que é interessante. Em relação a calor e gelo, a recomendação é o seguinte: o calor, ele amacia a articulação, ele alivia um pouco a dor, permite que fique mais fácil de fazer o movimento, só que ele tem o efeito de trazer edema e inchaço. Então, antes do exercício, um pouco de calor pode ajudar. No fim do exercício, compressa de gelo, compressa de água fria, que vai dar uma analgesia maior e vai evitar esse edema. Reforço o uso da faixa elástica de Coban, sempre que tiver um edema muito grande, e ela permite que o exercício seja feito com essa faixa compressiva. Então, resumindo, é isso. Exercícios de amplitude de movimento que a gente chama autopassivo, o próprio paciente pode fazer com a outra mão. Exercícios constantes, fazer todos os dias, mas não fazer o dia inteiro. Referência, 5 a 10 vezes, em torno de 10 segundos, segurando o ponto de dor. Chegar no ponto que incomoda um pouquinho é importante. E começar o mais precoce possível. Lógico que isso tem que ser discutido com o seu profissional, com o seu médico, se já tem uma cola ali que é suficiente para iniciar a reabilitação. Muito obrigado. Peço que deixem aí as dúvidas, as sugestões, isso é muito importante. E até o próximo.